brinco sempre, Gu, que eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios. Porque a gente é líder o tempo inteiro. Todo mundo tem o seu papel de liderança. E existe uma questão que as pessoas negam a liderança. Né? Então, assim, não, eu não sou líder. Líder é o Gustavo, eu não sou. Né? Não, eu não. Mas você tem que tomar decisão. Você tem que decidir a hora que você vai acordar, você tem que decidir a hora que você vai levantar para tomar uma água, para ir no café, para ir no banheiro. Então, assim, na sua vida, no dia a dia, você vai tomar algumas decisões. E a liderança, ela é decisão. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Mentoria, o podcast aqui da Agência MMF. Meu nome é Gustavo Araújo, sou host do podcast e toda semana, como vocês já sabem, eu recebo um convidado para me dar uma aula, uma completa mentoria, e hoje é com ela. Vocês vão conhecer uma figura e uma grande mulher. Mas antes eu preciso dar o recado, né, Pedrão? O recado é: curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui, não deixa de ativar o sininho, porque senão você não vai ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no Mentoria. E hoje, como vocês podem ver, já estamos com uma novidade que é o nosso cenário. Estamos num novo ambiente, explorando o M-House, explorando novas possibilidades. Enfim, sem mais delongas, já sabe qual é o protocolo. Agora, Carol, primeiro, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para bater o papo no Mentoria. Eu já vou começar jogando uma bomba em você. Aqui a gente não apresenta ninguém para estimular a autoapresentação, então eu quero saber quem é Carol Rosa. Legal, muito bom. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma oportunidade gigante, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Você é um cara que eu admiro muito, já trabalhamos juntos, vou falar disso mais para frente. Vamos. E saber que eu tô aqui, né, estreando, né? Então eu tô me achando, o negócio tá bom demais. Mas eu sou a Carol Rosas, né? Toda vez que eu falo assim, quem é você? Eu gosto de falar da onde eu vim, né? Então eu sempre falo que eu sou a filha do comandante Alexandre, da dona Eunice e a mãe do Pedroca, né? Então essa sou eu. O meu papel, né, de família é esse. E eu sou formada em farmácia, né? Comecei minha vida como farmacêutica. O meu propósito de vida está muito voltado em ajudar as pessoas, né? Então eu fui para essa área da saúde, comecei. Só que lá eu descobri que eu gosto muito de liderar, né? Eu sempre tive essa questão da liderança com esporte, na vida mesmo. E eu hoje sou uma executiva, né? Eu sou responsável por operações, né? E eu comecei na farmácia e vim parar como diretora de operações, né? Então minha carreira, ela começa na área da saúde, cuidando da saúde, e hoje cuido de pessoas, gestão de produtos, de processos, e assim eu vou seguindo a minha vida. Então essa sou eu. Hoje eu atuo como diretora de RH e operações da Perfumaria Sumirê e tô aí num projeto bem diferente de tudo que eu já fiz. Que legal. Pra quem não sabe, acho que grande parte das pessoas que estão nos assistindo aí não sabe, a Carol foi minha diretora, foi a pessoa que comprou muita briga comigo e por mim, e recebê-la aqui é uma honra gigante para nós, e eu tenho certeza, já é minha mentora de longa data, nós estamos só deixando registrado isso aqui dentro do nosso canal. E vamos lá, Carol, já vamos entrar dentro de um ponto que você tocou e que eu acho que é muito importante, a gente vem construindo isso ao longo dos episódios. E todo episódio eu acabo tocando nisso. E toda empresa, principalmente a gente falando da atualidade, é formada por pessoas, por processos e por tecnologia. 90% é por pessoas. O que representa e o que é a liderança de pessoas hoje para a Carol? Legal. Sem pessoas a gente não vai ter nada, né? Eu acho que o princípio começa com as pessoas, né? Então, liderar um time, trazer a atualidade, fazer seguir o que está acontecendo, você tem que partir do quê? De um propósito, de uma cultura, né? Tem que estar todo mundo junto e sabendo o seu papel. Então, quando eu comecei a minha apresentação, onde eu começo sempre. Qual o seu papel? O que você está fazendo aqui? Essa empresa ela funciona para quê? Para quem? Né? Então, o princípio da liderança, o princípio da gente começar qualquer situação com as pessoas é deixar claro para cada um o papel dela. Então, hoje, qual é a sua função? Qual é o seu papel? Quem é você aqui? Né? Então, você acorda todo dia para fazer o quê quando você chega aqui? Então, acho que a gente tem que começar com essa visão do meu, do eu, do que eu tenho que fazer
E quando eu tenho um time, do que o meu time precisa fazer, daquela entrega. Porque quando você fala de meta, você fala de número, você fala. Uhum. É um número. Agora, como é que a gente faz para percorrer, para chegar até ali? Como é que eu faço para levar essa galera comigo? E entender que as pessoas não são 0 e 1. Não, não. Dentro de uma pessoa, a gente tem uma carga emocional, problemas, vida, que muitas vezes não tem nada ligado ao que ela faz, ao trabalho. E como entender isso, como conduzir isso, como construir bons líderes, Carol. Acho que essa é a minha grande dúvida, é como construir bons líderes. Eu brinco sempre, Gu, que eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios. Porque a gente é líder o tempo inteiro. Todo mundo tem o seu papel de liderança. Existe uma questão que as pessoas negam a liderança. Né? Então, assim, não, eu não sou líder. Líder é o Gustavo, eu não sou. Né? Não, eu não. Mas você tem que tomar decisão. Você tem que decidir a hora que você vai acordar, você tem que decidir a hora que você vai levantar para tomar uma água, para ir no café, para ir no banheiro. Então, assim, na sua vida, no dia a dia, você vai tomar algumas decisões. E a liderança, ela é decisão. Né? É tomada de decisão. A liderança é 01. É sim ou não. Porém, quando se trata das pessoas, quando você fala de formar líderes, a gente tem que começar a olhar para o ser humano de um jeito diferente. E hoje em dia, depois dos meus 20 e poucos anos aí de carreira, eu falo que a gente está vivendo um mundo muito diferente. Porque lá atrás era o que tem que fazer é isso, vai, faz e acabou. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas elas têm mais sensibilidade, né? Eu lembro que você conversa com alguém mais antigo, né? Ó, os seus problemas você deixa lá fora. Põe no armário, põe no Meu, como? Sua filha não tá legal. Você vai falar: vou deixar minha filha no armário? Ou, não rola, né? Então, não é assim. Então, vamos primeiro olhar para o ser humano, né? Vamos deixar claro, vamos entender, vamos aceitar o erro, vamos entender a vulnerabilidade. Então, para a gente formar um líder, primeiro a pessoa precisa querer ser líder. Ela precisa ajustar a comunicação na questão do ouvir e falar e o sentir. E eu acho Uhum. que o sentir hoje é o que mais toca. Porque você tem que sentir o que está acontecendo com o outro. Às vezes a pessoa tá ali, eu brinco que sempre assim, quando eu tenho a reunião com o meu time, eu gosto sempre de fazer algumas perguntinhas, né? E no decorrer da minha carreira, eu fui fazer alguns treinamentos, eu fui fazer algumas formações e eu tenho formação de coach, e o coach nada mais é do que a arte de perguntar. Só isso. Né? O Uhum. restante é tudo o que falam por aí, né? E aí, quando você pergunta, né? Eu pergunto para eles assim: hoje, no seu time, né? Lembra aí quem trabalha contigo, na sua Uhum. família, onde você tem a sua liderança, na sua comunidade. Quem é a pessoa que mais te tira do sério? Quem é? Meu, você tem. Você tem aquele que mais você se dá bem e o que você mais tem dificuldade. Agora, o que mais você tem dificuldade é o que mais te traz lição, é o que mais te ensina. Por quê ele tá te trazendo dificuldade? O que que ele tá fazendo que tá te incomodando? Então, ele vai ser o cara que vai te ensinar, porque às vezes essa pessoa, ela tá com ciúmes, ela tá se sentindo sobrecarregada, às vezes ela tá se sentindo, pelo contrário, nem um pouco trabalhada, né? Então tem muita coisa que você precisa o quê? Antes de fazer qualquer coisa na liderança, é saber com quem você e saber com Conceito de quem você empatia, né? e isso, e não é só nome, né? Ah, E é um dos pontos mais. Eu tenho a percepção sobre empatia que é um dos valores mais difíceis de ser colocado em prática. Porque ele é um valor intangível e eu ontem ouvi isso de um cliente e eu achei fantástico que é empatia é você se colocar no lugar de uma pessoa, mas não é morar lá. eu completo isso porque eu falo que o conceito de empatia é algo que, assim, existem vários, né? Tem aquela história de, veste o meu sapato, né? Tem vários. O que é empatia, né? Mas eu gosto de dizer que a empatia é você sentir o outro. É você sentir o que o outro está passando. Né? Eu não consigo viver o que você está vivendo. Mas eu preciso parar e pensar e sentir o que você está. E eu gosto muito que a liderança, uma coisa que eu estou estudando muito é a compaixão. É a empatia com a compaixão. Então, o quanto você está cuidando de si, para você estar bem para cuidar do outro, e o quanto você está percebendo o outro. Então, a liderança ela tem que partir
da razão, da visão, da onde eu preciso chegar, mas o desafio é como que eu trago a galera comigo, né? Com cultura, com engajamento, com empatia, com compaixão, mas principalmente diante de um ser humano, saber quem é que ele tá ali. E respeitar, né? Respeitar a dor, respeitar que tem dia que você tá bem, tem dia que não tá. O negócio tem que rolar. As coisas precisam acontecer. Eu sempre trabalhei no varejo, né? A Uhum. gente trabalhou junto com tecnologia, que foi, né, uma quebra de paradigma pra mim, né? Tipo, o dia que eu fui trabalhar de Crocs, meu Deus do céu, né? Chega um cara de chinelo, outro de bermuda, né? Bermuda. E eu vindo toda, né, do varejo, né? Não podia, tal, principalmente o varejo farmacêutico. E essa é, eu acho que é a questão, né? Do quanto que você consegue trazer a galera que é diferente de você para o mesmo propósito da onde a gente precisa chegar. Então, a razão me diz que eu preciso atingir uma meta, entregar aquilo para um cliente, né? Fazer a entrega mesmo. Uhum. Mas a questão, como que eu faço o Gustavo entrar no meu barco, remar feliz, cantando, e a gente chegar lá com tudo que precisa levar, né? No passado, provavelmente você não se lembre disso, mas em uma das nossas conversas, não me recordo, era, enfim, passando por um problema ou por algo que tinha acontecido. Você me disse uma frase que eu carrego pra vida, que é sempre dura com o problema, suave com as pessoas. Eu ia falar isso agora. Seja forte com os problemas e suave com as pessoas. E aí, tocando, ainda dando alguns passos para trás, como o próprio mercado mudou, né, Carol? Porque se a gente olha, sei lá, 2000, meu pai tinha 2 telefones. Um telefone que era do trabalho e um telefone que era de casa. Para o trabalho, ele tinha um protocolo de vestimenta que ele não usava nunca na vida fora de lá. E a gente vê o mercado evoluindo e isso mudando, as pessoas podendo ser elas mesmas, serem uma só, não ter 2 telefones para o trabalho, não ter, ela poder se sentir confortável e bem dentro do ambiente, se vestindo como ela gosta de se vestir, óbvio que respeitando os espaços e tudo mais, mas isso mudou a forma de ser líder. Porque dentro de uma empresa hiper tradicional há 10, 20 anos atrás, era o braço forte e independente se você era ou não suave com as pessoas. E hoje nós temos que ser. Mas tem um paradoxo nisso. Como é que eu construo, de novo, ainda trabalhando sobre liderança, uma liderança que é forte, ou seja, 90% das empresas no mundo não vivem de filantropia, vivem de resultado. Então eu não vivo de pagar folha para que as pessoas jantem no final do mês, ou que elas jantem todos os dias. Eu vivo para que eu entregue uma proposta de valor e que no final das contas eu lucre. Então eu preciso de uma liderança que seja forte, ao mesmo tempo sendo sutil com as pessoas. Isso é um paradoxo. Sim. E assim, poucos foram criados para isso. Porque, do mesmo jeito, no começo da minha carreira, era nessa mesma pegada. Né? Você tinha que ser 880, arrumado, você não podia falar determinados assuntos, você não, né? E você era duas pessoas. E o próprio RH falava isso, né? Uhum. Não, aqui você tá no trabalho, você é assim, mas em casa você é outra pessoa. E muitas pessoas chegavam em casa falando assim, agora eu consigo. Ah. E aí isso vai gerando muita confusão, né? Porque eu vou ficando irritado, eu não fico feliz. Uhum. Eu trabalho muito a liderança baseada na felicidade. Né? A felicidade ela não é 100%, você não é feliz 100%. É porque se você for feliz 100%, perde-se o contexto, né? Porque na hora que eu tô triste, depois eu volto e sou feliz. Aí eu fico triste, aí eu sou feliz. Mas, se eu entender o que eu preciso entregar e respeitar o outro, as regras, curtir a estratégia que está sendo colocada com acompanhamento, eu acredito que o caminho vai funcionando. O que eu acho que pega hoje? Né? A gente fala, pô, eu quero ser melhor, mas onde eu tô falhando? Então, muitas falhas acontecem pela falta de acompanhamento. Então, eu tenho uma equipe gigante, indicadores, mas eu não acompanho. Tô falando ali na parte razão, Uhum. certo? Só que às vezes eu tenho uma galera que tá fazendo um esforço gigante para atingir aquele resultado e ele não tá acontecendo, mas eu também não tô acompanhando o porquê que ele não tá acontecendo.
Então, quando a gente fala na construção da liderança, de trazer essa galera por aquilo que a gente tem que chegar, eu acredito que o planejamento estratégico daquilo que vai ser feito, a identificação dos indicadores que vão ser, né, medidos ali, o que que a gente vai medir, e o acompanhar com constância já faz metade do negócio dar certo. Clareza. Por quê? Quando que eu não tô sendo visto? Uhum. Né, todo dia eu vou, trabalho, eu tenho minha rotina, mas eu tenho um líder ali que deveria me acompanhar. Pô, se o cara não me dá oi, se ele não fala do meu número, se o que eu tô entregando não tá sendo visto, pra que eu tô lá? E aí vai chegando o quê? Falta de esforço, falta de vontade. Então vai gerando outros transtornos que volta para emocional de novo. Porque o ser humano é um só. Não dá para dividir. Agora eu sou razão, agora eu sou emoção. A gente é tudo junto, misturado, né? Então, quando a gente fala da liderança, eu volto nesses princípios. O que eu preciso fazer? Qual é o meu papel aqui dentro? Hoje eu sou diretora de operações e de RH. Então, é gente e gestão, né? Bom, no RH, o que eu preciso entregar? Eu preciso entregar isso. Quais são os meus indicadores? O que tá bom, o que não tá? E aí você vai na sintonia fina. Uhum. Você vai ajustando. Na operação eu trabalho hoje com 18 indicadores. Então eu tenho 18 indicadores com 43 lojas. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu consigo olhar os 18 o tempo inteiro? Eu tenho que ter uma rotina. Eu tenho que ter uma constância. Então, quando a gente fala de liderança, se eu não tiver rotina, se eu não tiver constância e se eu não tiver bem comigo, no way. Liderança é condução. Condução é você ter essa balança bem equilibrada em ter a clareza, pelo que você está me dizendo, ter a clareza do que eu preciso entregar e como eu conduzo as pessoas para chegarem até. Tem até uma frase que fala a respeito de se você quer. Eu adoro frase, então, se você quer construir um navio, não chame pessoas para juntar madeira, mas chame elas para conhecer a imensidão do mar. Trazendo para a realidade do que você tem exposto, é dar clareza para o seu time. Aí. E acompanhamento. Porque eu te falo o que eu quero fazer, mas eu vejo se você verdadeiramente está fazendo. E aí eu te ajudo. Aonde está difícil? Voltando na nossa história. Eu tinha um problema. Sim. Eu tinha um problema. Como é que eu posso te ajudar como sua líder? Uhum. A gente tinha uma entrega para fazer e a gente fez entregas maravilhosas. Né? Sim, sem dúvida. Vamos celebrar e relembrar, né? Muitos cases Os nossos bons. clientes que não foi tão simples assim, teve muito suor, né? Sim. Mas você tem que parar e ouvir, né? Aonde está a dificuldade, né? E assim, eu bati muito, assim, eu já errei muito como líder no momento em que eu estava muito empolgada com o resultado, estava bom e eu estava muito feliz no bom. Isso eu tenho que olhar diariamente, eu tenho que prestar atenção nisso em mim. Uhum. Porque como eu gosto muito do tá bom, tá legal, dá pra ficar melhor, vamos subir e tal, eu trabalho muito com venda, né? Então, às vezes eu fico olhando também o que não tá legal pra poder subir mais. E aí, quando eu tô dando um feedback pra um colaborador meu, às vezes eu começo a falando aquilo que eu sei que se ele cutucar aquele botão ali, a gente voa, e às vezes esqueço de falar que o outro tá alto. Né? Então, assim, isso é um trabalho que eu faço comigo diariamente. E eu vou falar, Carol, que eu tenho um pouco dessa característica. Eu até converso muito com os meninos. Eu sou um cara que eu não gosto muito do elogio, sabe? E o comportamento do Gustavo, de dizer assim, olha, parabéns pelo que você fez. Na minha cabeça, muito resolvida, esse era o que eu esperava. Isso era o 1, né? 01. Isso era o que eu esperava. Então, quando dou feedback para as pessoas, e é um ponto que eu tenho me cobrado muito, é sobre olhar aquilo que tá bom, numa perspectiva de que é uma pessoa do lado de lá. Tá esperando isso de... E tá esperando isso. Então, construção de líderes mais humanos. E não existe um modelo ideal de líder. Não, sabe que chega a me arrepiar quando você fala assim, vamos fazer um curso de liderança. Você fala, não dá. Sabe por quê? Todo ser humano é único.
Eu com você eu vou ter que falar de um jeito, com o João de outro, com a Maria de outro, com o Pedro de outro, sabe? Não tem como, não tem como. Então, existem alguns caminhos que, meu, né? Você pegar o Daniel Goleman, nossa, é muita gente falando disso, né? De Uhum. liderança, de inteligência emocional. Só que cada ser humano. Você estava falando da quantidade que você tem na tua equipe. Eu tenho hoje, trabalha comigo na operação, são 6 regionais. Uhum. Meu, características totalmente diferentes uma da outra. Então, o nosso objetivo é o mesmo, né? A gente tem o meu objetivo, a gente tem o propósito, a gente tem tudo. Mas na hora da minha comunicação não dá para ser igual com todos, porque cada ser humano é único, né? Então, existem alguns caminhos que já foram percorridos e que são excelentes, com certeza. Mas a gente precisa identificar, né, aonde eu posso ajustar mais. O líder do líder, no meu caso, eu sou a líder do líder. Uhum. Eu tenho um trabalho comigo, eu já sou um pouco diferente de você, porque eu adoro um elogio. Eu adoro elogiar, eu adoro receber elogio. E não só por vaidade, mas eu acho que assim, houve uma dedicação tão grande ali, não faz mais do que obrigação. Ok. Mas rolou uma dedicação, uma energia, né? Então eu gosto de falar, pô, valeu, sabe? E eu Uhum. gosto de celebrar, né? Principalmente quando a gente bate meta, assim, essas coisas. Eu tava tentando, né? Agora a gente tava com a parte de contratação de PCD, né? Aí tem um dos meninos tá indo super bem, dedicado. Eu falo, pô, que bom, mais um que a gente conseguiu. Só que eu tenho uma cota para atingir. Então, beleza, ele conseguiu esse, e daí vem a minha cobrança. Puxa, mas ainda falta 14. Então, é nessa que a gente tem que equilibrar aquilo que a gente quer do elogio, o que pode melhorar, mas entender que o caminho se faz caminhando e que você vai percorrendo. Então, essa liderança mais humana e tratar esse ponto da felicidade, da gente se sentir realizado, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo hoje e as empresas e os líderes que estão voltados para isso, eles estão tendo mais sucesso. Eu trabalho com liderança já há 20 e poucos anos. E muitas vezes eu me destacava dos outros. Por quê? Porque eu sabia o nome, que é o básico, né? Tipo, vem da minha educação. Uhum. Eu sei o nome da esposa, do marido, né? Às vezes do namorado, quando não troca tão rápido, né? Senão não fica difícil, né? Dos filhos, né? Então, assim, você precisa saber com quem você tá, né? Você precisa... Pô, eu tenho uma gerente de loja que ela tem 4 filhos, né? E ela morava na casa da mãe e agora ela conseguiu o terreno dela, tá construindo. Poxa, ela tem uma meta para bater, a loja dela tem os desafios, tudo. Mas quando eu vou lá falar com ela, eu falo, e aí, Ju, tá tudo bem? E as crianças? Já tem do 18 a de 12, 15, sei lá. E a casa já tá pronta? Mas eu não falo isso porque eu quero ver a Ju feliz. Eu falo isso porque faz parte. A Ju que trabalha comigo, ela não é só a líder daquela loja que vende a minha marca própria, que faz as coisas. Não é um recurso humano. Ela tem um contexto. Pô, ela tá trabalhando, né? Tinha um tabu também, né? Que não podia falar salário, não pode falar grana e você não pode falar do que você gosta, né? Então tinha um negócio assim que Tem você que não. esconder isso, né? Não Você chefe não imagina. podia. É. E falar que você precisava de mais dinheiro, então, nossa, isso Caótico. você arranjava, né, uma demissão. Se colocava na berlinda, né? E aí você fala assim, pô, se eu tenho uma relação de confiança entre líder e liderado, onde eu posso virar pra você e falar assim, cara, tá difícil lá em casa. Eu tô com dificuldade. E eu tô sabendo disso, não quer dizer que você tá pedindo um aumento e que você vai embora. Mas às vezes, na rotina do dia a dia de uma empresa, você não se prendeu ali, você não se pegou aquilo. E ali aquela pessoa, se ela não estiver bem, volto no tema felicidade, no equilíbrio. Se ela não estiver bem, como é que ela vai fazer? Bicho, se meu filho não tiver o que comer, se meu filho não estiver feliz, se eu não tiver condição de comprar algumas coisinhas que eu sei que faz ele feliz e eu também, eu não vou conseguir acordar no outro dia no meu propósito feliz de ir lá e trabalhar. Então a gente precisa entender o contexto. Então, eu preciso ter consciência
tenho que estar dedicado, esforçado para o meu negócio, para minha área, para aquilo que eu fui contratado, mas eu também tenho que entender que quem está comigo tem que estar feliz para tudo aquilo. Então, como é que eu conduzo? Né? Tanto que lá a gente até brinca, pô, se não tá feliz, não dá para trabalhar conosco, né? Então você tem que estar feliz. Nossa, mas é meio esquisito você falar isso. Não, não é. Porque a felicidade é uma das emoções que faz parte do ser humano. E o salário, ele cai em algumas empresas de uma vez ou Uhum. 2 vezes no mês. Sim. Você lembra dele na hora que você tá pagando a conta. Mas nesse momento agora, eu e você, a gente não tá pensando em grana. Mas vai ter um momento na sua vida, não sou ligado em dinheiro, beleza. Mas vai ter um momento que você tá ligado na grana. Na hora que você tá pagando a conta, na hora que você quer comprar um negócio diferente, na hora que você descobre o preço de um carro legal, e o que for, o que te faz bem. E os nossos colaboradores a mesma coisa. Então, como que eu levo essa galera? Como que eu entrego? Porque o liderar, como você mesmo falou, ele pode ter tudo, mas se ele não entregar o que tem que entregar, você pode ser o líder mais legal. Então eu me destacava, como eu estava falando, porque eu sempre ouvi minha equipe. Eu vibrava com eles, eu celebrava a vitória, parecia uma louca. O pessoal falou, não, é louca, eu adoro ser louca, adoro, adoro. Mas eles sabiam que podiam contar comigo. Então, hoje, se eles têm qualquer dificuldade, eles podem vir falar comigo. Quem trabalhou comigo pode falar o que for. Sou chata pra caramba, cobro, gosto das coisas certas, gosto da verdade. Eu acho que assim, você como líder, você quer montar a sua liderança, decida quais são os seus valores como líder. Já deixa eu pegar um gancho em cima disso. Quais são valores indispensáveis para um bom líder? Eu quero pegar em cima, por quê? Porque a gente está ajudando as pessoas agora, Carol, e é uma mentoria porque nós estamos num processo de olhar para dentro de casa, formar a gente. São papos infinitos que a gente tem sobre ser dono dos próprios projetos, ou seja, é o que você falou no comecinho, todo mundo é líder a todo tempo. Pode ser que você não tenha um time, pode ser que você seja um líder da sua equipe. E quais são os valores indispensáveis? Óbvio que a gente entende, cada ser humano é um ser humano, mas se a gente pudesse codificar, quais seriam os valores indispensáveis para um líder humano que entrega resultado? Uou, vamos. Nossa, acho que vai ter uns 200 aqui. Vamos tentar pensar. Eu, assim, o primeiro valor que eu trago no trabalho, falo muito que é a verdade. Saber a verdade. Tá? Lógico que antes disso eu tenho outros valores que me permeiam e não tem como eu não falar aqui. Né? Eu acho que a fé, dependente daquilo que você crê, ele começa por ali. Né? Então, assim, você tem que ter fé em alguma coisa. Ou é lá em cima, para quem acredita, ou é aqui, para quem acredita, né? Então, assim, independente disso, mas você tem que acreditar em algo, né? Você tem que ter essa fé. Então, eu acho que mesmo porque essa fé, dependente da energia do que a gente está falando, ela é o que te traz todo dia acordar e ser persistente no acreditar. É a Então, gasolina da determinação. Eu aí. brinco que a fé é a Então, gasolina da é determinação. isso aí. Então, eu acredito em fé e no acreditar. Vamos dizer que fé barra acreditar. Uhum. Quem acredita em algo fora, e a gente está falando nesse assunto, quem não acredita nisso é algo dentro, é em você. Então você precisa Uhum. acreditar. A verdade, acima de tudo, e a verdade ela tá na comunicação, ela tá nas minhas atitudes, ela tem que ser coerente com o que eu tô falando e fazendo, né? Mas eu acho que se você não tiver a verdade, se eu não puder falar a verdade pro meu liderado e não ouvir a verdade também, tem uma questão complicada. Constância, eu acho que é uma atitude que leva você a uma determinação, a você seguir, você persistir, você perseguir. Então, o líder ele precisa ter a fé, a verdade, a força dessa constância de seguir e ter algo que leva ele no propósito da vida dele, sabe? No meu caso, é família, Uhum. sabe? Eu acho que são valores simples, bem simplesinhos ali, 5, né? 4, 5, pra gente começar. Esses são os que eu penso que vão te construir, né? E um que eu acho que ele determina
todas as nossas atitudes, é o respeito. O respeito ao ser humano, o respeito a quem está ali contigo. Então, assim, um líder humanista, que é o que a gente busca, né, sempre, é um líder que respeita a opinião, respeita a decisão, respeita o ser humano, respeita a empresa. Porque tem horas que eu tenho as minhas ideias, os meus ideais, mas eu preciso Uhum. respeitar o ambiente que eu tô, né? Então, eu hoje trabalho para uma empresa que é uma família. Então, eu tenho que respeitar. Porque ali eu trabalho com o pai, com a mãe, né? Sim. Eu com o filho. Então, assim, eu tenho que ter esse respeito. Então, eu entendo que o primeiro valor ali do líder humanista tem a ver com que me reflete em si a fé, tudo isso que a gente falou, e quando você começa a partir para olhar para o time, é o respeito. Você tem que ter respeito. Eu acho que a partir daí, bicho, Todos os outros aí a gente vai são falar de atitudes. adjuntos. Aí a gente vai falar de atitudes. Né? Mas se você tem uma cabeça legal, que você está respeitando as pessoas, está agindo com fé, com ética, né? Ética, e ética, confiança. Meu, tem que vir, né? Tá no DNA, né? É o Tipo, valor do ser humano, já não é do líder, é do não, ser humano. aí Tá? tá entrando num outro ponto, Aham. né? Então eu vejo. Eu acho que tem números e números. Começa a falar assim, você vai fazendo algumas ligações. Mas você tendo a fé, o respeito, o seu valor ali principal de família, né? O seu conceito mesmo de vida, eu acho que você já começa a ter um olhar humanitário. Começa a olhar o ser humano. E aí a gente entra dentro de um ponto. Entendemos que ah, qual a importância de formar líderes humanos, mas eu vou dar um passo ainda para trás para a gente voltar para nossa balança. Eu preciso entregar resultado. Eu preciso atingir as minhas metas. Eu preciso atingir o resultado pelo qual eu fui contratado, pelo qual a empresa. Quais são as características que esse líder precisa ter para que ele bata isso? Porque aí a gente consegue colocar dentro da balança valores morais para que esse. Mas quais são atributos técnicos para que ele seja um bom. Enfim, bom funcionário, talvez? Para que ele bata a missão pelo qual ele foi contratado. Entregue, né? Ele entrega, Que ele faça a exato. entrega dele daquilo que ele foi, do combinado, né? Exato. Vamos lá. Bom, eu acho que começa com a estratégia. Né? Primeiro, clareza. Vamos voltar de novo na clareza. Eu vou sempre falar de clareza. Então, assim, eu preciso saber o que eu preciso entregar. Então, eu tenho que ter essa visão do que eu preciso entregar. Beleza. Eu preciso entregar uma meta de 100% de venda. É isso? Ah, beleza. Então, quantos milhões estão ali? É isso. Aí eu desço um nível. Qual estratégia eu vou usar? Aí a gente tem aquela parte da administração, né? 5W2H, PDCA, né? Que são jeitos da gente chegar naquilo ali. Mas eu entendo que o líder ele precisa saber aonde ele quer chegar. Ele precisa parar e pensar. E aí é 0-1. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou pra lá, eu vou para cá. Eu desenhei um caminho, tenho que trazer meu time, colocar cada um no seu lugar dentro daquilo que tem o seu papel, que vamos dizer, dentro de uma empresa, cargos, né? Uhum. Cada um vai dentro do seu cargo. E vamos discutir como é que a gente vai chegar lá. Né? Então, assim, você tem que ter um espaço daquilo que você quer, você tem que ter a contribuição para que todo mundo esteja engajado aonde vai chegar e acompanhar. Então, eu preciso ter um indicador. Meu, você chegou numa empresa, você começou um time, você tem que saber, você tem que medir. Eu não sei se eu vou bem se eu não medir, Uhum. né? Eu brinco que assim, se até o bolo a gente tem que medir para fazer, como é que você não vai medir o restante? Eu não posso falar, põe farinha, tanto, né? Só a avó que faz bolo assim, né? No Vai olho. de cabeça, né? Vai de cabeça. Então, eu vejo nesse sentido. Eu preciso saber, eu tenho que parar para pensar antes, eu tenho que montar uma estratégia, eu tenho que ter a contribuição do meu time para a gente chegar onde precisa chegar, dividir as metas, porque beleza, o mês ele tá aqui. Mas espera aí, o mês tem quantos dias? Vamos separar por dia? Então, aí cada um tem que ver a sua realidade. Mas a gente precisa o quê? Da meta grande, quebrar na pequena, porque o ser humano tem essa questão, né? Aquela história, tipo, eu quero ficar malhado. Se eu pensar já no cara todo malhado, já era. Agora, se eu pensar que todo dia eu posso diminuir um pouquinho de gordura, aumentar um pouquinho de massa, as coisas vão melhorando.
né? Então, eu acredito que esse é o caminho. Para entregar resultado, não tem segredo. Não tem segredo. Eu preciso saber o que eu preciso entregar. Eu tenho que ter meta, ter um indicador que vai medir e tenho que acompanhar. Porque se eu faço isso, no decorrer do dia, eu sei se eu tô indo bem ou não. Já sabe se apertar ou soltar um pouco. Hoje é dia 2, né? Hoje é dia, Pedrão. É dia 2? Dia 2. Dia 2. Então a gente fechou o mês, agora dia 31 de maio, 2023, né? Que vai ficar gravado, né? Então, no dia 1, teve um gerente que eu fui bater um papo com ele e faltou um valor para ele bater a meta, ele ficou no 99%. 99 não é 100, apesar que muitas vezes até vale, né, o 100. Aí, pô, faltou tanto. Ele, poxa, eu tô tão chateado. Eu falei, imagino. Que conta que você fez que tá te deixando mais chateado? R$200 por dia tinha. O que são R$200? Cada um dentro do seu negócio. Então, assim, se eu acompanho e eu não deixo esse gap tá tão longe, eu consigo reverter. Agora, se eu deixar pro final, não vai dar. Então, como que eu entrego o resultado? Eu sei o que eu preciso fazer, eu paro e penso, peço contribuição, acompanho todo mundo e vou o quê? Ajustando a rota. O líder, ele é uma figura estratégica dentro das organizações, então, Carol, porque em tempo de gerir e cuidar de pessoas, ele tem que ser estratégico com relação, independente de como essa pessoa esteja, num dia mau ou num dia bom, não pode faltar no final no fechamento do caixa os R$200. É isso aí. E como que eu faço isso? O dia tem quantas horas? No meu caso de loja, né? A loja tá aberta, e aí? Agora, quando a gente fala em serviço, como é que eu faço? Você tem que ter o quê? Uma timeline. Você tem que saber o que você vai fazer. Então, até tal dia já tem que ter entregue isso, até tal dia isso aqui tem que estar pronto. Então, qual que é o segredo? É acompanhamento, é constância, é estar dentro. Como que a gente se perde no dia a dia? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu tenho TDAH. Ah, legal. Tem, beleza. Mas por que você está falando isso? Eu sou o tipo de pessoa que se eu preciso ir até o quarto para pegar uma garrafa e no meio do caminho eu encontro a meia, eu paro, pego a meia, volto, vou para lá. Aí quando eu chego lá, que eu vou colocar a meia na máquina, eu lembro que eu preciso do sabão. Eu vou não sei aonde, no meio do caminho eu já esqueci, já fui, peguei a banana. Então, tipo, já fiz uma zona. E aí, o que você tinha que fazer? Tinha que pegar a garrafa no quarto. Pegou? Não, tá lá ainda. Pô, mas já passaram 3 horas e você não fez? Então, o que aconteceu? Quais são as interferências? As interferências vão acontecer o tempo inteiro. Mas se eu sei o que eu preciso fazer, eu vou minimizando as interferências. Aí você tem as emergências, as urgências, como que você vai colocar aquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente fala de números, você vai seguir de um jeito, quando a gente fala de entrega de serviços é outro, mas no contexto geral é como eu acompanho e coloco o quê? Prioridade. Até um ponto. Eu não acredito que exista lista de prioridade. Você não acredita? Não. Por quê? Pra mim, prioridade é uma, e agora eu tô aberto à discussão. Pra mim, prioridade eu só tenho uma. O resto são coisas importantes ou urgentes. Mas a gente tá falando só no conceito de nome. Tipo, lista de prioridade não seria nada mais, nada menos que um to-do. E aí eu posso pôr a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Mas você não acha que quando as pessoas tratam como lista de prioridade, quando eu crio uma série de atividades importantes, eu corro o risco de entregar pela metade ou não entregar nenhuma delas? Aí eu acho que esse é um risco que a gente vai correr sempre. Uhum. Aí eu rebato pra você, eu concordo. Mas se eu acompanhar a chance dessa entrega acontecer ou não, vai rolar ou não. Pronto, tá aí, matou. Volta de novo no acompanhamento. Eu concordo quando você fala da prioridade, você fala, pô, eu fico olhando só em um e lá embaixo já era, né? Então, concordo. Mas se eu acompanhar, eu como líder, eu preciso acompanhar tudo, todos. Líder centralizador. O líder que acaba puxando atividades, não delega
como que você trata hoje? Isso é um problema dentro da sua equipe? Você já viu ou trabalha com pessoas que têm o perfil de centralização? Eu acho que a gente vai trabalhando no dia a dia, na vida mesmo, vai evoluindo. Uhum, Tem uma fase na vida que você é o líder centralizador. Eu tive essa, todo mundo tem. uhum, Aí você tem um burnout e descobre que não precisa disso. Então é pelo amor ou pela dor. Mas eu tenho hoje, eu tenho, assim, existem algumas características que fazem com que você fique preocupado. Então, assim, o cara que é uhum, mais perfeccionista, ele quer, ele precisa passar a mão em tudo. Quando que ele para de passar a mão em tudo? Ele vê que, meu, não é assim que, né? Então, é, é uma característica do ser humano, ser centralizador. E aí, quando eu percebo que isso está acontecendo, eu gosto de cutucar esse líder para ele entender, tipo, por que você está fazendo isso? Você não confia nas pessoas? Porque às vezes acontece de você estar centralizando muito, porque você não acredita que quem está contigo tem a capacidade de fazer aquilo, né? Então, eu tenho... A empresa que eu trabalho são muitos donos, né? Duas famílias. uhum, Tem uma das donas que ela fala assim, eu não tenho condição de estar em todos os lugares o tempo inteiro. Então, ou eu confio, ou eu não confio. Mas eu também tenho noção que ninguém vai fazer tudo do meu jeito. E não só porque ela é dona, porque eu também, como diretora, eu sei que você não vai fazer do meu jeito. Só que quem te disse que o meu jeito é o jeito certo? O que a gente precisa é fazer. Só que é o tempo, né? Eu brinco que é o quilômetro rodado. Você vai entendendo que quanto mais gente tiver junto no jogo, mais gostoso fica e mais leve vai. uhum. Quando a gente leva pro esporte, você pega um jogo de basquete, né? Quase não gosto de basquete, Quase né? nada. Não, quase nada. Tá aí um amante nato de basquete também, que inclusive Verdade. escrevia, enfim. É, não tem como não falar, né? Ainda mais que a gente tá na cidade de Bauru, não tem como a gente não falar que Bauru Basquete é uma coisa maravilhosa na nossa vida, né? Então não tem jeito. Mas você pega um time de basquete. Se o cara for pegar a bola pra atravessar sozinho e fazer a cesta, ele consegue? Consegue. Meu, no primeiro quarter ali do jogo, ele vai estar morto. E os outros ficam só olhando. Na vida da empresa, se você tem equipe, porque às vezes é como você falou, você tem uma equipe, Uhum. né? Eu vou ser SA, só você, né? Não tem jeito, né? Mas você tem que ir aprendendo a dividir, a jogar. E aí vem um outro detalhe, que como que eu faço para construir confiança? Como que eu faço para construir responsabilidade? É caminhando, é dando, né? A gente vai ficando. Quando que você vai ficando responsável? Ah, depois dos 18 anos eu é responsável. Cara, se tua mãe e teu pai, ou quem criou você, não for te dando responsabilidades ao longo desses 18 anos, quando chegar no 18, você é um delinquente, porque você não vai Uhum. saber. Hoje, o que acontece muito? As pessoas têm medo de ter responsabilidade. Porque não foram acostumadas a quê? A ser responsável. Um dos valores também que eu acredito muito no líder é a autorresponsabilidade. De você assumir aquilo que tá com. Meu, a equipe é minha. Se a gente errar, tamo junto. Mas não tem problema errar. Uhum. Não tem problema. Então, se você for aprender a confiar, a delegar e a acompanhar, as coisas vão acontecer. E entender que dentro do delegar tá diretamente a condição de que as coisas não serão como você gostaria na maioria das vezes, ou como você faria. Uhum. Tem inclusive um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, já viu? Ele fala Sim. sobre a arte de delegar, e delegar é uma arte. Delegar é difícil delegar. Principalmente se você sabe que você conseguiria entregar aquilo. Mas é como você falou. Se a pessoa responsável for fazer tudo no primeiro quarto do jogo, ela já não aguenta mais jogar. É isso aí. E eu acho que isso faz parte do código de um líder humano, criar um ambiente que as pessoas não sintam medo de errar. É, eu sinto hoje em dia, tá muito diferente, assim. Errar não é mais um tabu. É que antes, se você errava, você era punido, né? Então você pega assim, os mais antigos. Uhum. Se ia mal na prova, chegava em casa, apanhava.
O Pedro, meu filho, ele tá com 7 anos. Ele começou esse ano com a história de prova, né? Então, Uhum. assim, eles até falam que é atividade, não sei. E aí, o primeiro dia de prova, tem os amiguinhos que têm irmão mais velhos, então já tinha uma noção emocional do que é uma prova, né? Aí ele virou, mãe, se eu tirar 0, o que que vai acontecer? Ficou olhando pra minha cara, aquela carinha linda. Falei, nada, nada, nada. Mas, mãe, se eu tirar 0? Falei, filho, se você tirou 0 é que você não aprendeu. O que é a prova? Não é infelizmente é assim hoje em dia, mas não quero entrar nesse mérito, mas ela tá só medindo o seu conhecimento, Provando. né? Então, quer dizer que a gente vai ter que estudar tudo de novo porque não deu certo. Tá tudo bem. Só que antes, imagina, Não tinha, né? cara, você tem trauma. Qual foi seu primeiro 0? Nossa. E meu pai falava assim, ó, eu vou indo na reunião da escola, você tem algo pra me dizer antes que o professor me diga? Olha isso, cara, que cagaço, que É. medo! A gente trabalha com criatividade, Carol. A minha grande preocupação é criar um ambiente que as pessoas arrisquem. Porque no nosso negócio, eu vivo de arriscar. Eu vivo de ter uma ideia nova. Ao mesmo tempo, bate num ponto sobre autogestão e autorresponsabilização. As pessoas, quando erram, o erro não ser um paralisante, ao mesmo tempo dela entender que isso gerou foi doloroso para a companhia. Uhum. Esse senso é passado ou isso é característica da pessoa e a gente tem, não tem, a gente não consegue construir? Eu acredito que tudo é construído no ser humano. Quando alguém quer, ele é o que ele quer. Se você quer ser o que você quiser ser, você vai ser. Desde muito rápido até muito lento, e você pode ir pro esporte, aquela história de tipo, se o cara consegue, você também consegue. Mas eu entendo que assim, dentro de uma companhia, é muito mais o que eu tô vivendo, né? Então, assim, beleza, eu criei, eu errei. Qual foi minha punição? Nossa, eu vou acreditar no Google. Não, realmente isso aqui. Autorresponsabilidade. Tem até um livro, né, que fala bastante de autorresponsabilidade. Como que eu vou desenvolver isso? Né, então, eu acho que no dia a dia do time, a gente precisa saber quais são, né, as características que a gente precisa naquele time. Numa seleção, né, também você tem que escolher as pessoas que são coerentes ali, né, que tem a ver com a sua companhia, com a empresa. E no dia a dia, isso não ser um tabu, né? Mas ter uma realidade. Agora, ambiente, vou te falar que é um desafio grande, né? Porque eu já vi ambientes que a gente deixa muito descontraído e a galera se perde. Eu já vi ambientes que fica muito rígido e todo mundo tem medo e não vai. Então, como que a gente consegue esse equilíbrio? Volta para essa balança que você tinha falado. Né? Como que a gente consegue deixar isso tudo acontecendo? No episódio do Zé, foi o episódio, Pedrão, você que é o cara dos números, 3, 4. No episódio do Zé, a gente falou bastante a respeito também sobre liderança, mas muito focado em cultura organizacional. E o Zé me disse uma frase que a gente, inclusive, tem trazido para dentro de casa, que cultura é a, os piores comportamentos que você tolera. E comunga com o que você fala. Sim. Porque se eu tenho um ambiente que ninguém é responsabilizado, ou ninguém sente a dor e todo mundo aceita isso, eu crio um ambiente que, inclusive os meus líderes, eles são levianos com relação ao resultado, porque ninguém tá nem aí. Infantiliza, né? Infantiliza. Então tá todo mundo aqui, vira um oba-oba e tá todo mundo aqui. E ao mesmo tempo, dá pra ter, como você disse, forte com os problemas, suave com as pessoas, você ter um ambiente que permite o erro, ao mesmo tempo que está muito focado no resultado com base no acompanhamento. É isso aí. Prevenir, né? Acompanhar vai te dar um olhar sobre o que está acontecendo agora, mas um pouquinho lá na frente também. Eu acho que assim, a ação e a reação daquilo que você precisa fazer, ele fica mais fácil. O desafio é a constância e a sua disciplina do acompanhamento. Porque é fácil falar acompanhe, mas, meu, você tem que criar um hábito.
E quando a gente fala de clima, isso que o Zé falou, eu admiro muito o Zé, né? Gosto muito Ele é dele, assim, demais. gosto muito do jeito que ele conduz as coisas. Essa questão do que é tolerável vai muito também das atitudes que a gente vai tendo diante disso, para não virar também muito rígido. Então, assim, não dá para ser oba-oba, mas também não dá para ser um negócio, meu, você não pode nem respirar, né? E como que eu consigo fazer isso? Deixando claro os prazos e aonde tem que chegar. E as pessoas precisam entender que, assim, ó, se eu não atingir isso, o quanto vai ser? Porque uma coisa que me preocupa muito é quando você reverte isso para o financeiro. Ou seja, se bater a meta, ganha. E aí você vai prostituindo os profissionais. Porque o cara só quer fazer por grana. Bate no ponto. Todo mundo precisa de grana, embora a gente não fale sobre isso. Todo mundo precisa. Lá no começo desse nosso papo, você até citou isso. Então eu concordo com você, mas vamos lá, eu quero ver onde vai. E aí, o que você faz? Você tem uma meta, você tem um reconhecimento financeiro. Cara, quando mexe com dinheiro, existem alguns pontos na vida que você tem que tomar muito cuidado na hora que você mexe. Na hora que você tá ali, líder, né? O estratégia fazendo. Porque mexe com alguns valores éticos, Uhum. né? E aí, se a gente falar de uma coisa assim, bem pesada, assim, você mataria alguém? É retórico ou não? Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Não. Não? Tem certeza? Acredito que não. O que acontece? Você tem a Valentina, a princesa linda. Aham. Se tiver alguém violentando, Mas vivendo uma situação. Acabou. já me convenceu. Entendeu? Então, assim, quando fala assim, você mataria alguém? Eu logo de cara eu vou falar que não, pelo meu jeito, né? Pela minha conduta, tudo, não. Só que, cara, eu não sei se eu não faria mesmo no momento em que você colocar o Pedro em jogo. Né? Entre salvar minha vida e ali, não sei. Não vivi isso e nem quero viver, pelo amor de Deus. Mas Uhum. é uma questão do 880, do 01. Quando você coloca grana no meio de uma entrega, as pessoas que são mais suscetíveis a isso, elas vão fazer qualquer custo. Então a gente tem que tomar cuidado com o oba-oba, tem que tomar cuidado com o reconhecimento. Tanto que hoje, assim, tem tanto. Os RHs, eles estão. Nossa, tem muito startup com coisa muito bacana. Semana passada eu conversei, acho que umas 4, 5, dessa questão de reconhecimento, de gamificação, para você motivar a galera, Uhum. engajar. E parou de dar grana. Grana mesmo. Por quê? Porque, cara, é uma briga. Eu fui diretora de uma multinacional que você tinha essa questão dessa. Se você batia a meta, né? Esse reconhecimento, ele era tão alto, né? Que quando eu entrei nessa companhia, eu podia ganhar 24 salários. Meu Pô, Deus. você tem que ter muita ética, cara. Porque, imagina, 12 salários. Já é uma coisa absurda, que estão os PLR da vida, essas coisas. Então, é, você gerar um líder é uma coisa séria, mas você tá ali conduzindo uma companhia onde você dá benefícios, onde você vai ter um reconhecimento, onde você vai ter o ambiente, tudo isso reflete nisso. Porque é muito sério. Então, a gente fala, pô, é legal, você tem que entregar, você tem que bater, mas todo mundo quer um reconhecimento. Uhum. E aí, como que vai ser? Hoje você tem até uns esquemas de plataforma que você ganha de Gympass, viagem. Pra quê? Pra tirar um pouco isso. Mesmo porque essa molecada que tá vindo agora, eles não são mais tão ligados nessa questão, né, da grana, de você ganhar um prêmio. Meu, tem consultor, tem gente ainda hoje que acredita que para você levar um executivo pra frente é só com uma premiação boa financeira. Tipo, as pessoas não vão em cima de um salário e tal, mas esse variável é o que faz o cara entregar. Uhum. Eu não gosto disso, nunca gostei. Faz parte, gosto tal, de ganhar, é legal, é um reconhecimento bacana. Só que você vai prostituindo. E quando a gente tá levando pra esse lado, como é que fica a O ética? propósito do cara é a grana. É o propósito que tá por trás.
E aí, trazendo até um pouco para a espiritualidade, tem um versículo bíblico que fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a empresa ela bonifica única e exclusivamente em cima da grana, ela está tornando as pessoas amantes ao dinheiro. E aí eu acho que a gente pode, inclusive, quebrar alguns valores, valores de respeito, valores éticos, valores... Então isso é um anti-líder humano. Isso. A gente pode dizer assim. E eu concordo. E assim, dentro dessa construção do que a gente está conversando aqui, não pode deixar de lado, né? Porque quando você está liderando, como que eu faço para levar o meu time? Né? Eu faço uma campanha. Vai ter uma premiação. Por isso que eu quis trazer esse ponto. Porque você tem uma hora da premiação, da conquista. E aí? É toda hora? E daí sua equipe acostuma e só quer saber do cafezinho. E isso tira a questão da liderança humanitária. Por quê? Porque eu só faço se eu tenho algo em troca. E eu não posso fazer. Eu tenho que acordar todo dia e fazer porque eu tenho que fazer. Porque é legal, porque é gostoso, porque eu fui contratada para isso. O salário faz parte, porque sem grana a gente não sobrevive. Faz parte, o meu capitalismo aí faz parte, né? Então, e aí, como é que eu faço para levar essa galera para isso? Então, por isso que eu volto. Você tendo clareza do que você tem que fazer, em clareza do que você vai ganhar também. Então, você vai mudando o jeito de ser. Porque se você sabe o que está acontecendo com a pessoa, tem hora que você pode até fazer um esquema financeiro. Mas, que nem a gente faz um show de prêmios, e você vende, depois tem um monte de prêmio legal. É televisão, caixinha de som, JBL, sabe? Uns negocinhos assim. Isso é gostoso, mas é uma diversão. Mas se eu levantar todo dia porque eu vou ganhar uma TV, na hora que eu ganho a TV, eu perco o prazer. A conquista não é a TV. É o caminho que eu faço para chegar ali. E aí, voltando para a questão da liderança, fico sempre provocando uma pergunta. O que eu espero do outro, eu estou fazendo? E a gente já tem o corte do início desse episódio. Justo. Justíssimo. Eu tô fazendo? Então, assim, pô, eu tô querendo que você tenha fé. Quando eu vou te falar um negócio, eu já chego falando, ai, Gu, acho que não é certo, mas entregar isso. Senão vira uma condução hipócrita, né? É uma condução, eu tô pedindo, mas eu não acredito. Eu tô cobrando, mas eu não faço quando eu tenho. Eu não tô acompanhando como eu deveria. Eu tô te cobrando o resultado que você não tá entregando. Justíssimo. Então, eu vejo que o líder, ele é um exemplo. Eu tenho que ser um exemplo para tudo. A cobrança é forte quando a gente fala isso, Sem né? dúvida. É forte. Eu não posso esquecer que se eu sou um líder humano, eu também sou. E aí eu preciso também reconhecer a minha falha. Também preciso reconhecer as minhas dificuldades. Eu não preciso ficar aberto o tempo inteiro e cuidando isso. Mas eu preciso ir o quê? Ir evoluir, buscar desenvolvimento, né? Porque eu preciso desenvolver meu time, eu preciso dar ferramentas para eles, mas eu preciso fazer também. Então, aquela história do que, pô, eu tenho tanto tempo de casa, eu tenho tanto tempo de experiência de profissional, mas o quanto você está reciclando também? O quanto você está vindo aqui fazer um networking? O quanto você está ouvindo? Meu, eu sempre brinco que o último que chega é o que mais traz luz, é o que menos tem moral. Ah, você chegou agora, quantas vezes você não ouviu, né? O mais recente, né? O É, novato. ele é o que menos tem moral. Só que é o cara que tá vindo limpo. Sem vício, sem nenhum rusga com nada da E ele informação. acredita em tudo, porque ele não bateu a cabeça ainda, né? Porque a gente vai, no decorrer que a gente vai Tá fazer. calejando, né? Entendeu? Então, assim, e aí que é o ponto da gente saber ouvir, de querer reciclar, de ir buscar, não acreditar que a gente sabe tudo, tomou uma decisão, mas vamos rever, né? E ser firme, né? Ser firme naquilo que você está acreditando, mas sabendo que pode mudar também. Então, você consegue ir construindo líderes, sendo exemplo, acompanhando e, principalmente, criando ambientes saudáveis. Eu acho que o ambiente saudável é
é algo muito sério, assim, sabe? Do respeito, da comunicação, do ambiente, de deixar cada um ser do jeito que é. Né? A gente falou dessa questão do dress code, né? Antigamente, você falava de um advogado ou de um executivo, tinha na cabeça terno. Terno. E olha que situação legal. Isso aconteceu, inclusive, só vou preservar os nomes, mas trabalhou conosco na New Way. E quando ele entrou, ele vivia de chinelo, ele ia trabalhar de chinelo. Uma vez eu falei assim, cara, você não se incomoda de ser hippie? E as pessoas te verem assim? Ele disse assim, ó, uma vez eu trabalhei em um lugar, antes de eu vir pra New Way, eu era obrigado a trabalhar de tênis. E 4 horas da tarde, no calor, eu já não conseguia mais produzir porque o meu pé transpirava, eu ficava incomodado e eu não conseguia avançar. E hoje trabalhar de chinelo parece ser simples, mas esse pequeno conforto me faz produzir infinitamente melhor. Olha que doideira. Um simples pode vir de chinelo. Daí, Carol, só para eu acabei lembrando de algo que você falou a respeito de exemplo. Eu acredito muito em algo chamado liderança, por exemplo. E tem uma frase que fala que o exemplo não é a melhor forma de ensinar alguém, ela é a única forma de ensinar alguém. E quando a gente está disposto a passar e a dar exemplos, nós estamos, de fato, investindo na construção do ser humano como profissional. A gente não é nada. Eu falo que você é minha mentora desde aquela época, e desde aquela época, hoje é que nem pai, né? Pai e mãe. Na minha posição, eu consigo entender todos os seus nãos. Na minha posição, na época, o cara, eu tenho capacidade de gerir. Tecnicamente, sim, mas tem uma outra parte que não. Nós precisamos desenvolver. Carol, mas está na hora de. Aqui talvez sim, mas aqui não. E hoje, anos depois, construindo uma empresa, gerindo gente e, mais importante, meu papel aqui é formar líderes. Eu acho que na posição que eu tô hoje, Carol, garantir que as pessoas façam um bom trabalho e que elas cresçam. Uhum. Cresçam para voar aqui ou cresçam para voar fora, mas que elas cresçam. Hoje eu consigo entender todos os seus nãos passados. Todas as vezes que eu falo assim, não, espera porque agora não é hora. O time não vai entender muitas vezes o líder. Uhum. Isso faz parte do papel. É igual pai e mãe, responsável. Né? Você fala, eu quero ir na balada. Não vai. Mas como não? Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Mas por quê? Porque às vezes você não está pronto para aquilo. Você não está preparado porque tem algo maior, né? Você fala, poxa, quando você decide ter uma empresa, a responsabilidade, ela não está só em pagar a conta, mas garantir que está no prato daquela galera que está aqui com você. É muito sério isso. E quando você é líder, o dono é muito sério. Agora, a gente que tem cargo de diretoria, de liderança, você é responsável por uma parte daquelas pessoas que estão contigo. Inclusive no ir e vir dessa pessoa. Porque a gente ouve tanta coisa triste acontecendo, das pessoas desistindo, e você tem um papel importantíssimo ali na construção de uma empresa, na construção do resultado de um cliente, da vida de uma pessoa, né? Então, não é tão simples. O não, quando você vai dar, você não está olhando. Quando você me pede água, você quer matar o quê? A sua sede, Uhum. certo? Então, você fala, beleza, tô aqui, ó, toma a minha. Eu tô com sede, eu quero água. Agora, quando você me pede água e eu tenho que olhar e falar assim, vai dar para todo mundo? Ele tá com sede agora, mas o vai ter também. Será que eu tenho água para todo mundo? Amanhã vai ter água também? Será que ele pode beber água agora? É um negócio, assim, a minha necessidade é única. Só que você, como líder, você tem que olhar geral. E uma coisa, assim, que me veio agora na cabeça, quando a gente fala olhar geral, tomar muito cuidado. Porque sempre na vida a gente tem uma pessoa que a gente se dá melhor. Sim. Normal. Não sofra com isso.
Só que esse que você se dá bem, que você gosta, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você sobrecarrega ele. Ou você cuida dele e fica protegendo demais, ou você pede tudo pra ele. E aí você perde, às vezes, essa pessoa por conta dessa sobrecarga de De sim, fardo. de não e de fardo. Uhum. Muito delicado. Delicado. E entender que às vezes a gente não tem todas as ferramentas necessárias para tomar tal decisão, né? Então, quando o líder, quando a gente olha e diz não para alguém, nós não estamos dizendo não porque, olha, talvez você não tenha todas as ferramentas. Talvez você não consiga olhar. Nós tivemos uma reunião, inclusive, essa semana aqui para falar a respeito disso, sobre quanto eu tenho de bagagem, não é idade, mas é experiência, é vivência. Quanto eu consigo olhar de forma macro, não para o botão que eu tenho que apertar, mas para o impacto em cadeia que apertar esse botão vai ter. Então, é olhar para essa preparação do ser humano para a evolução, para o cargo, para a posição, para a gente, para impacto. Então, de modo geral, é uma constante. E aí vamos ter uma voltona. Quando a Carol se torna líder e executiva na vida, quando na tua jornada, você já entra com postura e cargo de líder, você foi time e se construiu? Eu fui muito pouco time. Eu fui, como farmacêutica, na primeira empresa que eu trabalhei, eu fiquei. Como farmacêutica, eu já era líder, né? Aham, Então, ah, porque eu tá. já entrei num papel. E Uhum, eu trabalhava no varejo, né? Em pouco tempo, acho que menos de um ano, eu virei gerente. Gerente farmacêutica. uhum. E em 2, 3 anos, eu virei gerente regional. Né? Então, até fui eu fui uma das mais novas nessa empresa. Era uma empresa que já tinha, acho que 70 anos. Eu fui a gerente regional, executiva, mais nova que a empresa já teve. Eu tinha 24 anos. O que me contribuiu para eu chegar nessa questão foi sempre a minha visão, a minha responsabilidade diante das coisas. E eu tinha um propósito muito forte, né? Do que eu queria ser na minha vida profissional. Né? Então, isso foi sempre. Eu fui sempre estudando, me desenvolvendo para chegar onde eu queria chegar. E cheguei. Né? Eu consegui chegar onde eu queria. Então, eu falo que assim, eu não sou um exemplo, mas eu sou uma possibilidade. Mas eu fui muito rápido. Mas foi muita dedicação. Foi muita dedicação. Eu até tava esses dias lembrando, eu trabalhei 362 dias direto, das 10 da manhã às 10 da noite no Shopping Eldorado. Eu não tive folga. Eu falo que foi 363, porque Natal e Ano Novo o shopping fechava. Fecha 100%. E aí eu não trabalhei. Eu nunca reclamei esses 300. Porque eu sabia que a empresa precisava de mim. Eu tinha condição. E eu fazia. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca reclamei do trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Tipo, é uma coisa que me dá muito prazer. Eu fui criada dentro de um ambiente que trabalhar faz parte. Então, assim, eu nunca trabalhei para ter o final de semana. Mesmo porque eu trabalhei de domingo a domingo durante Uhum. muitos anos, dando plantão, trabalhando de madrugada e assim vai. Mas eu gosto de trabalhar porque eu me sinto útil. Eu falo que o trabalho é a gente se sentir útil. Independente de onde ele seja, se ele é dentro de casa, se ele é numa empresa ou como for. E eu fui conquistando o que eu conquistei porque primeiro eu sabia o que eu queria, eu me dediquei muito, eu nunca fui de reclamar, não sou uma pessoa de hoje, não me incomoda. Eu não sou aquela que fala, nossa, mas já são tal hora. Não. Tipo, tem que fazer, vamos fazer. E sempre foi uma diversão. Vive Sempre. o slogan da Nike, Just Do É, It, simplesmente é. faça. E toca o barco, e tá tudo bem, sabe? Eu nunca fui de reclamar. Então, o meu sonho, meu pai, ele foi piloto de avião. Mas Uhum. vamos deixar gravado. E o meu pai foi piloto,
Começou como piloto, copiloto, comandante, instrutor, parará, 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 e chegou a diretor de operações da companhia na VASP. E eu achava a história do meu pai, acho, maravilhosa. E eu falava, nossa, eu quero ser igual a ele. E quando eu me formei em farmácia, eu falava, nossa, meu sonho é ser diretora. Eu quero ser diretora de uma rede de farmácia, diretora de operações. É o que eu gosto, né? Faz essa Uhum. mistureba, né? De gente, processos, produtos, né? É o que eu mais gosto de fazer. E eu sempre acreditei nisso. Eu fui. Até o dia que eu fui promovida a diretora de operações da maior rede. Então, eu gosto sempre quando me chamam, quando eu dou palestra, quando eu vou conversar, de falar que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Eu sempre acreditei isso na minha vida. Quando você quer algo, e você como líder, você fala, eu vou bater essa meta, você bate, desde que você se dedique, não tenha mimimi, não sofra da influência dos outros, que sempre tem alguém falando que é besteira, mas que tenha também a noção de ouvir o que os outros estão falando, mas, meu, vai atrás do que você quer. E foi assim que eu virei executivo. Estudando muito, me dedicando demais, sem reclamação, e atingindo o meu sonho. Depois disso, vim para o interior, né? E aí tive a oportunidade de cuidar de 7 áreas na New Way, e depois vim para Sumirê, onde eu cuido também de RH e operações. Então, o que me tornou líder e que me torna todos os dias, né, líder é que eu tenho a minha rotina de estudo, de desenvolvimento, de esforço, de dedicação e principalmente eu tenho que estar o máximo que eu posso perto do meu. Então, com conversas às vezes super simples, contar da vida, ouvir da vida, que às vezes a pessoa tá ali falando, ela não tá percebendo, mas eu tô conversando com ela e fortalecendo pontos que eu entendo que são super necessários para ela. Mas no meu dia a dia, e hoje a gente tem a história do Instagram. A gente, tipo, é lógico que cada um posta o que quer, Uhum. mas a gente fica o tempo inteiro ali exposto, vendo os outros e se mostrando, né? E quando a gente é líder, eu acho que a gente pode aproveitar essa ferramenta para incentivar e motivar a todos, né? Então, um ser humano ele é composto do quê? Do corpo e da alma, né? E aí inúmeras, né, informações referentes a isso. Mas eu como líder, eu tenho que me preocupar com você, com o meu liderado, no contexto geral. A gente já falou de resultado, a gente falou de acompanhamento, agora vamos falar do ser humano. Ô, Gu, você tem que estar bem de saúde, cara. Então, assim, como que eu vou te dar um exemplo de saúde? Se eu te chamo para todo dia tomar uma breja, comer uma pizza e um torresmo. Entendeu? Então, assim, a gente como líder precisa parar para se cuidar. Para cuidar de si emocionalmente, mentalmente e fisicamente. E isso é um ponto que eu acho que, assim, eu, quando eu era executivo em São Paulo, né, eu me perdi muito nisso. Porque eu fui largando o meu corpo e cuidando muito da máquina empresa, até que veio o meu primeiro burnout. Porque eu me dediquei muito, 360, sem reclamações, só que eu deixei de lado o meu cuidado com a saúde. Muito refrigerante, eu fumei muito tempo. Então, assim, isso eram atitudes que eu tinha que não eram exemplos bons nem para o meu time e, principalmente, eu tive sequelas absurdas disso, tendo 2 burnouts, que eu quase fui, Uhum. né? Então, depois desses choques que eu tive, hoje, toda vez que eu falo de liderança, do propósito dessa liderança humanitária, de felicidade, de vontade de chegar nos resultados, eu gosto sempre de falar: cuide de você. Cuida daquilo que é seu, que é o seu corpo. Então, cuida da alimentação, cuida, vai fazer um exercício, sabe? Um exercício, existem milhares de coisas que você pode. Ai, nunca eu não gosto. Meu, para com essa história que não gosta, você tem que gostar de você. Você tem que estar bem, né? Então, assim, hoje a gente tem condições da medicina, telemedicina, aplicativo de telemedicina, que você pode não ter um plano de saúde, mas, meu, com um preço baratinho, você paga um aplicativo de telemedicina bacana e vai se cuidar. Por quê? Se eu não estiver bem psicologicamente,
fisicamente, bom, imagina uma pessoa com dor o tempo inteiro, como que ela vai tratar bem o outro? Uhum. Uma pessoa Impossível. que está muito nervosa, ela não vai tratar bem. Então, um líder, ele precisa estar bem. E estar bem como? Né? Então, eu usei muito na época da pandemia, eu adoro o Milagre da Manhã. Uhum. Né? Eu adoro o livro do Milagre da Manhã e geralmente eu gosto muito de falar nele. Uhum. E eu falo que dá para se adaptar a ele, né? Mas você precisa ler. O ser humano precisa ler, não é ficar lendo o WhatsApp. Mas a gente tem que ter. Gente, pelo menos 2 livros no ano você tem que ler, no mínimo, sabe? 6 meses, um, 6 meses, outro. Mas tem tanto livro pequenininho que dá para ler. Então, assim, eu leio diariamente. Qual é o teu livro de cabeceira hoje, Carol? Hoje eu tô lendo um que é muito bacana, que ele fala da terapia, né? Ele é O Terapeuta. Então, ele conta a história do terapeuta, né? Então, é bem legal, assim, que daí vai contando um monte de coisa, mas Uhum. eu tô nesse agora. Eu faço parte de grupos de leitura e eu leio 10 páginas por dia. Então, eu tô lendo muito a Bíblia. Tô numa pegada muito forte, assim, de estudar bastante a Bíblia. Tô numa fase de Efésios e Provérbios, que eu tô aprendendo muita coisa, muita coisa. Então, minha cabeceira hoje tá a Bíblia. Mas esse livro tá no meu Kindle, né? Que é o que eu vou puxando. Então, ler todo dia, um líder precisa estar atualizado, né? Eu não gosto de televisão. Eu não gosto de televisão, eu não fico lendo jornal, essas coisas, porque, meu, não curto. Mas, assim, as informações básicas a gente precisa ter, da onde a gente tá, daquelas coisas que a gente. Meditar. Meditar é algo fantástico e acalma. Ai, não tenho paciência de meditar. Cara, entra no YouTube, meditação 3 minutos. Tem uns caras muito bons que te ensinam Meditação guiada, né? e te manda. Então, leia, medite, ore, silencie, como você achar que é o que você entende, mas é importante. Até ontem eu estava lendo uma pesquisa que fala que o cara ele começa falando assim: eu não sou voltado para nenhuma religião, Uhum. né? Mas eu sou um cara estatístico, matemático, né? Eu sou cientista. E aí a gente tá mais do que comprovado que no momento da oração vai muito sangue pro lobo frontal. E quando você faz esse movimento e se ajoelha, o sangue vai. Então, meu, cada um entende essa história aí como quiser, mas faça um aumento desse de fé, de acreditar, né? Nem se for. E exercício. Precisa mexer o corpo. Precisa cuidar da máquina, né? A gente precisa estar forte. O músculo tem que estar firme para segurar o osso. Porque é muito tempo sentado, é muito tempo em pé, é muito tempo, sabe? Você tem que carregar, você tem que carregar um corpo. E aí, como é que você vai fazer? Né? Então, hoje em dia, sempre que eu posso, eu falo, coma bem, evita refrigerante. A gente sabe, é muito bom, é muito bom. Eu não tomo mais, desde que o Pedro nasceu, eu não tomo mais refrigerante. Verdade. Porque a gente tem que ser exemplo. Sim. Como é que eu vou ser exemplo pro meu filho tomando Coca-Cola, né? Eu era viciado em Coca-Cola, mas não tomo mais, né? Então, isso são pontos, Gu, que de tudo que a gente falou de liderança, líder de si mesmo é cuidar de si. Porque se eu estiver bem, eu vou cuidar dos outros. Né? Eu terminei agora uma formação em Mindfulness. Meu, é muito louco, assim, sabe? O quanto você consegue, o quanto você está presente aqui. A gente pensa, né? Fala muito de ansiedade, Uhum. a gente vai muito para frente, a gente vai muito no passado, naquela melancolia de tudo que a gente viveu. Fico ansiosa para o que vai acontecer amanhã, mas o agora eu deixo. O agora eu tô lá nos WhatsApp. Então, com essa ferramenta que a gente tem do Instagram de ser exemplo, de fazer, poste, acompanhe e corta quem não tá sendo um bom exemplo para você. Você tá seguindo até amigo mesmo. Meu, que eu olho aquele amigo Eu e chamo de começa a me pedra de dar um. tropeço. Tira, cara, para de seguir o cara e toca o barco. Então, nessa construção que a gente começou aqui conversando de líder, falou bastante de como liderar, mas eu provoco a questão do eu sou um exemplo, o quanto eu estou cuidando de mim para que eu possa cuidar dos outros.
Então, eu sou líder, eu sou responsável por uma área. E a minha área aqui? Quanto que eu tô? Importantíssimo. Eu mudei muito, assim, depois que eu me ajustei, até com susto, né? Que a gente vai tomando alguns sustos, né, na Uhum. vida, principalmente aí da morte, né, que é o maior medo do ser humano. Mas você começa a cuidar de si. Não é fácil. Mas eu tô lá, cedinho, fazendo meu exercício todos os dias da semana. Então, todo dia eu leio, todo dia eu medito, todo dia eu oro, todo dia eu faço exercício. Tenho até que agradecer, né, a medicina integrativa, a doutora Fernanda, que vai o tempo inteiro ali, a gente vai todo mês se cuidando, e quando você descobre isso, muda. E outra coisa que eu mudei muito, assim, que quem me conhece há muitos anos, eu sempre levantava a lebre que 4 horas de sono pra mim era o suficiente, né? Muito agitada, né? Aham. Então, isso é uma das coisas que eu mudei, eu aprendi muito. Eu durmo. Dormir também é muito importante. E aí, se você tá cansado, no outro dia você arregaça a sua equipe. Porque o seu cansaço, você destrói todo mundo. Então, são pontos simples, né? Você fala, pô, como que eu faço pra ensinar um líder? Liderar tem muitos desafios. Mas você cuidar de você para que você esteja bem para cuidar do outro, eu acho que é o maior desafio de. Você até falou essa semana, né? Tipo, estamos na pegada aí do exercício. Descobre um horário. Vai, faz. Isso é super importante. Eu tô na brincadeira do simplesmente faça. Então, foi uma virada de chave pra mim. E se cuidar. Entender que tem muita coisa, e na minha cabeça tem muita gente que depende de mim, eu preciso. Tem muito CPF que depende do meu CPF ativo e não inapto ou É, mas inativo. e é sério assim, né? Então, tipo, são decisões. Lembra, a liderança tá pautada em decisões. Uhum. E o quanto você tá decidindo em cuidar de você? Quanto você tá, meu. E quando a gente perde a mão. Aí volta ao mesmo ponto, né, Carol? Você se cuidar todos os dias, são os R$ 200 diário. Na hora que a conta chega e você não se cuidou a vida toda e você tem um problema grave, aí vai virar melancolia. Então, É o acompanhamento. é o acompanhamento. É quanto eu tô me acompanhando. Quanto que eu tô. E ajusta a agenda, cara. Todo mundo Ajusta a tem 24 agenda. horas. É? Todo mundo tem. Todos os seres humanos têm as mesmas 24 Uhum. horas. Se uma pessoa consegue treinar, performar, ser um bom executivo, um bom pai, por que eu não consigo? Então, o meu problema não é tempo, meu problema é gestão. É gestão do tempo. É isso aí. E vai até pra prioridade, né? O quanto eu estou no topo da minha Da minha lista do lista. to-do ou não, É isso. né? Aí você ouve assim, ah, mas é que eu gosto de dormir, é porque eu gosto de não sei o quê. Meu, para de dar desculpa, cara. Decide o que você quer cuidar em você e toca o barco. Agora, quando você começa a ler, muda, você melhora a sua comunicação, você vai descobrindo coisas maravilhosas. E não assim, ler, eu leio de tudo, sabe? Tem uns esquemas de livro que eu curto bastante, de autocuidado, né? De liderança. Mas às vezes aparecem uns livros assim que não tem nada a ver. Meu, leia. Exercício. Você não faz nada. Você conseguir levantar da tua cama e andar 20 minutos na tua rua, na padoca, vai buscar o pão e volta, já é vitória na guerra. Faz um dia sem carro. Se você mora em prédio, desce de escada e tudo É. mais. A gente tá ou tem construído uma geração que dá muita desculpa. E tem uma desculpa pronta pra tudo isso. Que nem os meninos que estão aqui, faz uma semana que eu chamo eles pra treinar, e todo dia é uma desculpa nova. Todo dia. A gente tem que resolver. E eu acho que aí, pra gente encerrar, eu acho que nem encerrado com chave de ouro, é a liderança de uma empresa, e é uma lição que eu aprendi aqui, e vou levar pra vida, mais uma, Uhum. obrigado. A liderança, um líder dentro de uma empresa, começa sendo um bom líder de si mesmo. O líder que sabe ajustar o seu tempo, sabe cuidar da saúde, sabe se alimentar, sabe definir e tomar decisões corretas para ele, para a vida. E aí eu começo a construir um líder apto para
liderar um time, liderar uma área, liderar uma empresa. Uma mentoria, senhoras e senhores. Eu disse que seria uma mentoria. Minha cabeça está aqui. Eu saio das gravações, eu tenho obrigatoriamente um tempo a mais no escritório, anotando, organizando a minha cabeça. E eu só tenho que te agradecer por hoje ter dado essa aula pra gente, minha mentora de longa data, e hoje está registrado dentro do Mentoria. Quero agradecer, Carol, obrigado por ter topado bater esse papo conosco. Foi quanto, Pedrão? 1 hora aí? Quase 1h30 de papo. Se deixar a gente fica mais, hein? Vai embora. Vai embora. Mas é bom, porque a gente já tem desculpa no próximo episódio. Então pode esperar que o convite vai vir. E para vocês, turma, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Isso que o Pedrão falou é importante. Se você acompanhou até aqui, é porque você viu valor nesse conteúdo. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. As redes sociais da Carol, todas elas estarão aqui na descrição para facilitar. Sigam a Carol, gente, porque, bom, o próprio episódio, se você chegou até aqui, você viu que esse episódio foi uma pedrada, como a gente costuma dizer. Foi muito bom. Então, a gente se vê no próximo episódio do Mentoria. Um abraço e tchau, tchau. Legal. Rendeu muito. Nossa. Deixar eu vou.